Durante séculos, Roma pareceu invencível. Seus exércitos derrotaram rivais, suas leis moldaram províncias inteiras, e suas estradas ligaram um mundo que, em muitos momentos, pareceu girar em torno de uma única cidade. Mas nenhum império nasce grande. E nenhum império cai de uma só vez. No começo, Roma era apenas mais uma cidade entre tantas da Península Itálica. Pequena, cercada por disputas locais, e ainda longe da imagem monumental que hoje associamos ao seu nome. Mas ela tinha uma vantagem decisiva, uma capacidade incomum de organizar poder, absorver inimigos derrotados e transformar guerra em crescimento político. Essa Roma inicial cresceu num ambiente duro. Povos latinos, sabinos, etruscos e outros grupos disputavam território, comércio e influência. Sobreviver naquele cenário exigia disciplina, flexibilidade e uma política capaz de criar alianças quando a guerra não era suficiente. Nos primeiros séculos, Roma expandiu sua influência sobre povos vizinhos, consolidou alianças e construiu uma máquina militar cada vez mais disciplinada. O que parecia apenas sobrevivência regional, começou a virar ambição. E quando Roma passou a controlar boa parte da Itália, seu horizonte mudou. A cidade já não lutava apenas para existir. Ela lutava para dominar. Essa transformação ficou clara nas guerras púnicas. Do outro lado do Mediterrâneo, Cartago era rica, poderosa e controlava rotas comerciais decisivas. Para Roma, derrotá-la não era apenas vencer um rival. Era abrir caminho para controlar o centro econômico e estratégico do mundo antigo. Depois de décadas de confronto, perdas enormes e batalhas decisivas, Roma saiu vencedora. Cartago foi destruída, e o Mediterrâneo passou a se tornar cada vez mais um mar romano. A partir dali, a expansão ganhou outra escala. Exércitos marchavam, frotas protegiam rotas, tributos chegavam de regiões cada vez mais distantes. Só que à medida que Roma crescia, cresciam também suas contradições. A riqueza trazida pelas conquistas aumentou a desigualdade. Grandes proprietários concentraram terras. Milhares de escravizados sustentavam a economia. Generais vitoriosos passaram a acumular prestígio demais. Disputas políticas se tornaram disputas por sobrevivência. A República Romana, que durante tanto tempo havia sustentado a expansão, começou a mostrar sinais de esgotamento. Reformas fracassadas, violência nas ruas, rivalidades entre facções e líderes militares cada vez mais autônomos corroeram o equilíbrio do sistema. Roma havia conquistado meio mundo, mas tinha dificuldade para governar a si mesma. Foi nesse ambiente que surgiram figuras como Júlio César. Brilhante, popular e temido, César acumulou vitórias, poder e influência a ponto de abalar o equilíbrio político de Roma. Ao cruzar o Rubicão, ele deixou claro que as velhas regras já não eram suficientes para conter a luta pelo comando. Seu assassinato em 44 a.C. não salvou a República. Pelo contrário, escancarou que o velho sistema já não conseguia conter as forças que ele mesmo havia criado. O que veio depois foram novas guerras civis, novas alianças instáveis e mais concentração de poder. Quem reorganizou esse caos foi Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto. Sob seu comando, Roma deixou para trás a instabilidade republicana e entrou em uma nova fase. O poder passou a se concentrar em um único centro, mesmo mantendo a aparência de continuidade institucional. Nascia ali o Império Romano. Com Augusto e seus sucessores, Roma alcançou o auge. Fronteiras protegidas, administração mais eficiente, cidades conectadas, comércio intenso e uma presença militar, capaz de sustentar a autoridade em territórios vastíssimos. Foi nesse período que a imagem de Roma como potência total se consolidou. Mas o império não era sustentado apenas pela força. Ele dependia de um sistema complexo. Estradas permitiam deslocamento rápido. Leis padronizavam relações. Impostos financiavam o Estado. Exércitos garantiam obediência. Governadores mantinham a ordem.
O que tornava Roma extraordinária não era só conquistar. Era transformar conquista em estrutura duradoura. Essa engrenagem ajudou a romanizar províncias inteiras. Cidades adotaram modelos urbanos romanos. Elites locais passaram a buscar prestígio dentro do próprio sistema imperial. O latim se espalhou, o direito ganhou peso, e a ideia de pertencimento a um mundo romano se fortaleceu. Durante muito tempo, isso funcionou. Só que impérios gigantescos pagam caro pelo próprio tamanho. Proteger fronteiras extensas exigia mais soldados, mais recursos e mais coordenação. Disputas internas continuavam acontecendo. Crises econômicas se aprofundavam. A sucessão imperial frequentemente se transformava em conflito armado. No século III, Roma entrou em uma de suas fases mais turbulentas. Imperadores subiam e caíam rapidamente. Guerras civis enfraqueciam o centro do poder. Povos vizinhos pressionavam as fronteiras. A inflação corroía a economia. O que antes parecia uma máquina política quase perfeita, passou a parecer um império grande demais para se manter coeso sem tensão constante. Algumas reformas conseguiram adiar o colapso. Diocleciano reorganizou a administração e tentou dividir responsabilidades. Constantino reforçou o poder imperial e fundou uma nova capital no Oriente, Constantinopla. Essas decisões deram fôlego ao império. Mas também mostraram uma verdade incômoda. Roma já não conseguia governar o mesmo mundo com a mesma solidez de antes. Com o passar do tempo, a diferença entre Oriente e Ocidente ficou mais visível. O lado oriental era mais rico, urbano e estável. O ocidental enfrentava mais dificuldade para sustentar exércitos, arrecadação e unidade política. Pressões externas cresceram. Povos germânicos atravessaram fronteiras. Saques simbólicos, como o de Roma no ano 410, mostraram que a velha capital já não era intocável. Mesmo assim, a queda não foi um único desastre repentino. Foi um processo. Uma erosão lenta da autoridade imperial no Ocidente. Generais bárbaros ganharam espaço dentro da própria estrutura romana. Territórios escaparam ao controle central. A economia se regionalizou. A ideia de império permaneceu por algum tempo, mas sua capacidade real de comando diminuía ano após ano. No ano 476, a deposição de Rômulo Augustulo se tornou o marco tradicional do fim do Império Romano do Ocidente. Mais do que a queda de um homem, aquele episódio simbolizou o encerramento de uma era. O império que havia moldado o Mediterrâneo, organizado continentes e imposto seu nome sobre tantos povos, já não existia como antes. E ainda assim, Roma não desapareceu por completo. Seu legado atravessou séculos. O direito romano influenciou sistemas legais. A língua latina moldou novos idiomas. O cristianismo, que cresceu dentro do império, passou a redefinir a Europa. Suas cidades, estradas, instituições e símbolos continuaram vivos muito depois da queda política. Talvez por isso a história de Roma ainda fascine tanto. Porque ela não fala apenas sobre poder. Fala sobre construção, ambição, adaptação e desgaste. Fala sobre como um sistema pode parecer eterno e, mesmo assim, começar a ruir por dentro. E mostra que a força que ergue um império nem sempre é suficiente para impedir sua queda. Se Roma demorou séculos para subir e séculos para cair, é porque impérios não são feitos apenas de batalhas. Eles são feitos de organização, escolhas políticas, crises acumuladas e tempo histórico. E no caso romano, foi justamente essa combinação que transformou uma cidade em lenda e uma lenda em ruína.